Olá, meus amigos. Meu nome é Marvin Dias e eu vou falar aqui do informativo 870 do STJ, o último informativo dele, enquanto eu gravo, 4/11 de 2025, hoje é 17/11, e eu vou ler o destaque aqui para vocês, dentre diversos destaques que tem. Eu vou falar de um específico, que é sobre a roleta russa que acabou ocorrendo. A conduta da roleta russa, embora temerária, quando comprovadamente realizada sem intenção suicida e sob efeito de embriaguez, não é causa para perda de indenização do seguro de vida. Eu vou deixar disponível de alguma forma o que eu estou lendo. Recurso especial número 2204, 888, PR, relatora ministra Nancy. Terceira turma, por maioria, julgado em 4/11 de 2025, informativo de jurisprudência número 870 do STJ. Conceito de roleta russa. É uma prática extremamente perigosa em que se utiliza um revólver do qual se retiram quase todas as balas. Então você pega um revólver, você retira as balas, você deixa apenas uma e vai girando o tambor, passando de mão em mão para os coleguinhas. Aí você tem ali a roleta russa. Roleta russa, ela tem origem, tá? Ela tem origem na Rússia, nos presídios russos, a princípio, tá? É a primeira referência que a gente tem, são presídios russos. Muitos escritores russos falam sobre a roleta russa e acabou sendo um fenômeno no mundo todo. No Brasil acontece bastante. A questão aqui é se eu tenho um contrato de seguro, ali eu tenho uma pólice com um beneficiário, então eu sou um segurado, existe uma seguradora, tenho um contrato de seguro. Se eu agravando o risco desse resultado morte, se eu recebo seguro ou não, essa que era a questão. Como o indivíduo estava sob o uso de álcool, entendeu que ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Ele não sabia que aquela arma ia matá-lo. Ele perdeu a noção disso. Então aqui no caso é como se ele fosse um inimputável, né? Então por causa disso, o STJ acabou entendendo que não houve, no caso, não houve a intenção dolosa desse cidadão de acabar se matando, como acabou ocorrendo. Então, ele não vai ser excluído, não vai ser excluído o beneficiário dele dessa apólice de seguro. Então, acabou recebendo esse seguro, essa indenização, esse prêmio, o beneficiário dessa pessoa que acabou se matando. E pelo entendimento do STJ, não foi um suicídio, porque ele não queria se matar. Agora, no meu entendimento, se esse indivíduo que desejasse o resultado morte, tivesse algum escrito, algum desejo dele que de alguma forma tenha sido manifestado antes, muito provavelmente esse beneficiário que aqui ficou perderia essa indenização, esse prêmio, tá? O que aconteceu aqui foi um ambicídio, foi um pacto de morte. Um ambicídio ocorre quando duas ou mais pessoas decidem se matar através desse pacto. E pacto de morte, né, meus amigos? Todo mundo responde penalmente num pacto de morte, por exemplo, num homicídio. Quem cometeu os atos executórios responde pelo homicídio, lá no 121 do Código Penal. Quem não praticou esses atos executórios acaba ficando no 122 do Código Penal, que é o induzimento, auxílio, suicídio, que não é o caso aqui que a gente está falando, mas todo mundo, até penalmente e civilmente, acabam sendo responsabilizados no caso de um pacto de morte. A gente tem que lembrar que o ordenamento jurídico brasileiro protege o princípio, homenageia, enfim, é o nosso grande preceptor, a dignidade da pessoa humana,
e a vida humana como o maior bem jurídico do nosso ordenamento jurídico. Ah, mas eu acredito que a liberdade é maior que a vida. Beleza. Mas não para o ordenamento jurídico. Não é assim que a gente enxerga no ordenamento jurídico. Então, é um julgado que visa afastar a incidência do artigo 768 do Código Civil no tocante à alegação da embriaguez. 768 do Código Civil. Vou ler aqui em verbos para vocês. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Então, se você agrava o risco, o que acontece? Quando a seguradora faz o contrato de seguro de vida, ela está literalmente te assegurando no sentido da morte. Tem o sinistro da morte, tem esse evento de morte, e você não poderia agravar esse resultado da morte, senão você perderia. O beneficiário que aqui está não receberia esse dinheiro, né? Esse contrato teria problemas, né? Com o 768. Conforme o entendimento desse julgado, a embriaguez por si só não autoriza a perda da garantia securitária, sobretudo quando inexistente a intenção da vítima de provocar o próprio óbito. Nesse sentido, destaca-se que, vou ler o próprio julgado para vocês, a conduta de atirar em si mesmo só poderia ser classificada como suicídio se a pessoa tivesse a intenção de morrer. A percepção sobre a realidade é o que transforma o ato de um potencial suicídio em uma fatalidade culposa. Ademais, porque, nos termos da jurisprudência supracitada, os acidentes que levam à morte, se foram decorrentes de embriaguez, em regra, não justificam a perda da garantia do seguro de vida. A questão em discussão do julgado constitui em decidir se resta configurado o agravamento intencional de risco quando o segurado em estado de embriaguez vai a óbito depois de atirar contra si com uma arma que acreditava não funcionar. Vou deixar disponível isso aqui que eu tô lendo, tá? Eu fiz um resumo sobre esse julgado, então ele foi a óbito depois de atirar contra si com uma arma que acreditava não funcionar, mas ele estava ali na brincadeira da roleta russa, tá? Tava passando essa arma de mão em mão. E ele acabou tendo essa má sorte da arma disparar nele. E esse beneficiário, ele tinha um contrato de seguro. Então vamos supor, ele tinha um contrato de seguro de 100 mil reais. Esse contrato de seguro funcionaria para o beneficiário que aqui ele deixou, sim ou não? Essa aqui que é a grande questão. A seguradora teria que pagar essa indenização, esse dinheiro para essa pessoa, sim ou não? Para o entendimento do STJ, ficou restado o entendimento que vai pagar. Tá? Então vai pagar. Assim, evidencia-se que a simples ingestão alcoólica, ainda que em grau elevado, não implica dolo de autolesão. Então ele ter bebido, ele ter atirado em si mesmo, galera, não configurou esse dolo de autolesão. Não quer dizer que ele queria esse resultado morte, mesmo ele tendo, enfim, girado os tambores lá na brincadeira da roleta russa. Não implica dolo de autolesão, nem configura por si só agravamento intencional do risco, razão pela qual deve ser afastada a aplicação do artigo 768 do Código Civil. Então, não teve o agravamento intencional do risco. Ele agravou o risco, mas não foi intencional. Assim, conclui-se pela plena manutenção da cobertura contratual nos termos desse julgado, afastando-se a tese da exclusão pretendida pela seguradora. No caso concreto, e reconhecendo que o sinistro se deu de forma involuntária, culposa e juridicamente amparada pela proteção securitária devida à beneficiária. Então, aqui, a seguradora começou a interpor recursos, dizendo o seguinte: olha, esse cara se matou. Só que ninguém provou nos autos que esse suicídio foi intencional, né? Então a seguradora usou o artigo 768 do Código Civil, mas a seguradora ela não provou que esse suicídio teve um dolo, que foi intencional, ele queria esse resultado morte. Mesmo que ele tenha participado de uma roleta russa, não restou provado isso. E por causa disso, o STJ afirmou o entendimento de que não foi intencional, que ele ingeriu muita bebida alcoólica. Então, para você aplicar o 768, você tem que ter esse dolo, você tem que ir de forma intencional
Você tem que ir de forma intencional, agravar o risco de forma intencional para você perder essa cobertura securitária. Então é isso, galera. É o informativo mais recente do STJ, de 4/11, a jurisprudência 870 do STJ. Deixar aí disponível para vocês. Aqui a gente só fez alguns comentários. Forte abraço e bons estudos a todos.